Então tá. Esses grupos de nutrientes, eles são divididos em dois grandes grupos, né? O primeiro dos minerais e o dos orgânicos. Os orgânicos são carbono, hidrogênio e oxigênio, que a planta absorve através do processo fotossintético, e os minerais, que são novamente divididos em outros dois grupos, os macronutrientes, que nós vimos há 15 dias, finalizamos, nitrogênio, fósforo, potássio, chamados de macroprimários, enxofre, cálcio e magnésio, os macrosecundários. E essa aula fala basicamente sobre os micronutrientes, né, que são nutrientes normalmente demandados em menores quantidades pelas culturas. Mas existem algumas exceções que podem ser vistas principalmente, por exemplo, na cultura da cebola, na cultura das palmeiras, que tem uma demanda muito alta de cloro, né, e podem ser encontrados níveis de cloro no tecido vegetal superior a de macronutrientes como fósforo. Então aqui tem essa subdivisão, né, os macronutrientes primários, né, NPK, secundários, cálcio, magnésio e enxofre. Nós falamos deles na primeira parte dessa segunda VA. Falamos sobre função, né, preenchemos aquele quadro com função, sintomas de deficiência, mobilidade, forma de absorção, fontes, né? E agora os micronutrientes, que na literatura, por serem nutrientes requeridos em uma quantidade normalmente muito pequena pelas plantas, de maneira geral, normalmente o solo consegue, nos primeiros anos, fornecer esses nutrientes. É sabido também que, com o passar do tempo, esses nutrientes se esgotam e é necessário fazer a reposição. O áudio está no máximo aqui, só se eu gritar. Vamos lá. E é importante, então, fazer a reposição desses nutrientes para as plantas. Então, esses nutrientes são divididos aí, são 7 nutrientes: manganês, boro, cobre, ferro, boro, molibdênio e zinco. Cada um vai apresentar uma importância para o desenvolvimento da planta, por isso que eles são considerados elementos essenciais. Então, aqui eu trouxe essa representação que mostra para a gente aqui os orgânicos, né, hidrogênio, carbono e oxigênio, uma alta concentração, 10 à sétima, é 10 com mais 6 zeros, né, à direita. Então, é uma quantidade muito grande, vai dar 10 milhões de átomos de hidrogênio, mais de 10 milhões de átomos de hidrogênio. Enquanto nós vamos ter ali menos de 1 milhão de átomos, né, que seria 10 à sexta, seria 1 milhão. Então, menos de 1 milhão de átomos de nitrogênio, menos de 100 mil átomos de cálcio, menos de 10 mil de fósforo, aproximadamente 10 mil de fósforo, e aí a gente encerra os macronutrientes aqui com enxofre, aproximadamente ali 10 mil átomos de enxofre numa planta de alfafa. Isso em relação aos 10 milhões de hidrogênio. Se a gente for diminuindo, a gente vai encontrar os micronutrientes, até chegar a 1 átomo de molibdênio. E mesmo assim, se esse molibdênio não estiver lá, a planta não completa o ciclo. Ele é um elemento essencial para o desenvolvimento da planta. E aí mostra aqui para vocês por que esses elementos eles cresceram nos últimos anos, o consumo desses elementos pelos agricultores, né? Então, antigamente, a gente pode observar aqui, aprimoramento das análises de solo e de plantas. Antigamente, a gente não conseguia estimar, fazer uma análise de solo, uma análise vegetal, que falasse para a gente que aquele solo tinha 5%, 2%, 0,5% de tal nutriente, de fósforo, a gente sabia fazer, os macronutrientes sabia. Fósforo, potássio, cálcio. Agora, os micronutrientes era mais complicado de se identificar, justamente por não terem metodologias próprias para isso. Com o passar do tempo, a gente foi observando que as metodologias foram avançando e começou a estimar esses nutrientes. Por exemplo, a gente tem hoje, né, fazendo um paralelo com a pandemia, a gente vê, por exemplo, o problema relacionado a metodologias para diagnóstico da Covid-19. A gente está vendo uma porrada de testes sendo feitos e alguns desses testes não são eficazes para determinar a doença. Imagina isso para o solo, para uma área que não é tão pesquisada quanto saúde. Imagina isso para nutrientes que não eram tão essenciais do ponto de vista da pesquisa. Eles estavam no solo, em algumas quantidades, e eram absorvidos pelas plantas, mas até então não se sabia que esses nutrientes tinham esse efeito tão primordial para o desenvolvimento das plantas. Então, com o passar do tempo, foi demorado até que a gente teve análises que conseguissem determinar esses nutrientes. Da mesma forma,
a gente vai ter um aumento do cerrado, que a gente já viu que são solos muito pobres, na maioria solos muito velhos, né, que a gente chama de intemperizados, e esses solos intemperizados, eles têm uma deficiência de micronutrientes por conta do material de origem desse próprio solo. Então, se a gente fala que os solos do cerrado são pobres, eles são pobres tanto em macro, principalmente fósforo, quanto em micronutrientes, né? Tirando o ferro e o manganês ali, que são elementos nativos, né, dos nossos óxidos de ferro, óxidos de manganês. Então, a gente vai ter uma ocupação do cerrado em solos pobres que precisou ser aplicados esses nutrientes. Da mesma forma, houve um aumento da produtividade das culturas. Então, se o produtor antigamente produzia lá 2 toneladas de milho por hectare, 2,5 toneladas, chegou a conseguir produzir 5 toneladas, 6 toneladas. Como que ele conseguiu? Fornecendo mais nutrientes e a planta conseguindo melhoramento genético, a planta conseguindo responder a essas adubações, e aí identificou que se aplicasse muito nitrogênio, fósforo, potássio, que é o próximo tópico aí, os NPK concentrados, a lei do máximo e a lei do mínimo ficava desbalanceada e era necessário repor os micronutrientes também. Então foi um avanço tecnológico da agricultura dos últimos aí 40 anos que fez com que a gente tivesse um aumento de produtividade e esse aumento de produtividade estivesse muito ligado, intimamente ligado com a nossa adubação. E por último, o uso inadequado da calagem. Eu uso sempre um exemplo em sala de aula. Quando eu fazia estágio na Embrapa, eu trabalhava no laboratório de solos, perdão, no laboratório de irrigação, e de vez em quando a gente tinha atividade no laboratório de solos. Chegou uma análise de solo para a Embrapa fazer, em que encontraram um teor de cálcio muito elevado. A gente viu nas semanas anteriores que o ideal de cálcio é entre 1,5 e 7. E aí um produtor chegou com análise lá, uma amostra de solo, fez a análise e o nível de cálcio e magnésio foi muito superior ao adequado. E quando se ia fazer, por exemplo, a saturação de base, que para a cultura lá que ele cultivava, que era cenoura, que era em torno de 70, ele chegava a 85, 90 de saturação por base. E aí fizeram análise várias vezes, chamaram o produtor para conversar, ele falou que tinha perguntou se ele tinha feito calcário. Ele falou, faço calcário todo ano. Quanto você aplica? Ele fala, eu aplico em torno de 8 toneladas por hectare. Então, o produtor, no início os produtores de hortaliças começaram a desenvolver a aplicação de calcário, ele aplicava calcário de uma forma desordenada, fazendo com que o uso inadequado da calagem elevasse de maneira muito acima do ideal, que a gente falou que essa faixa aqui entre 6 e 6,5, o pH. Então, quando ele aplica muito calcário, ele eleva demais o pH e esses micronutrientes não ficam disponíveis. Começa a aparecer nesse sentido o sintoma de deficiência dos micronutrientes. Então, o produtor tem no solo dele ferro, tem cobre, tem zinco, tem manganês, mas pelo pH estar muito elevado, esse nutriente não fica disponível para a planta absorver. E aí ele olha e observa o sintoma de deficiência e ele aplica cada vez mais. Mais calcário, porque ele acha que o calcário está sendo pouco, e mais micronutrientes. Então, isso fez com que a gente também tivesse um aumento do consumo de micronutrientes, não porque faltava no solo, mas sim porque houve um desbalanço nutricional, principalmente do pH do solo, deixando esses nutrientes indisponíveis. Pô, professor, mas quando ele faz isso, aumentou a disponibilidade de molibdênio e cloro. Aumentou. Mas a gente já viu que o ideal é manter aquela faixa adequada para a maioria das culturas, porque ali eu tenho disponibilidade padrão, ideal, de ferro, cobre, manganês e zinco, que são os macrocatiônicos, microcatiônicos, e também tenho dos microaniônicos, como é o molibdênio e cloro. Se a gente pegar, vou voltar aqui, se a gente pegar aquela imagem da alfafa lá, olha aqui o molibdênio, onde é que ele está. Molibdênio, eu preciso de 1 de molibdênio, por exemplo, para alfafa. Quando a gente pega essa tabela aqui, a gente tem o molibdênio, ele vai estar disponível, mas a planta precisa muito pouco de molibdênio na maioria das vezes. Então, não posso favorecer a disponibilidade, por exemplo, do molibdênio e desfavorecer a disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. É por isso, e aí na semana que vem, provavelmente, a gente vai falar sobre isso, que a adubação foliar, e aí embora tenha uma galera da vertente que é contra essa adubação foliar, ela é tão eficiente para micronutrientes. Porque o micronutriente, quando ele é aplicado via foliar, eu consigo controlar, por exemplo, a
o pH da cauda que vai ser aplicado. E aí, para cada micronutriente, para cada grupo de nutrientes, eu vou ter um pH ideal para aplicação dessa cauda. A cauda eu consigo mudar. Eu aplico hoje fósforo, molibdênio, que gostam de um pH parecido. Amanhã eu posso aplicar um outro nutriente com um pH totalmente diferente, que isso não vai ter tanta influência. No solo, não. O solo demora 1 mês, 2 meses para haver alteração de pH. Aqui fala somente as formas que eles são encontrados no solo, formas naturais, né? Então o ferro está lá na forma de F2+, e F3+, vai depender das características de formação desse solo, de origem desse solo. As características químicas deles vão ser encontradas dessas formas, e é a forma que a planta consegue absorver. Então, por exemplo, o ferro, a planta consegue absorver ele ferro 2+, e ferro 3+. Manganês, 2+, e 4+, né? Então, é a forma como ele está aqui, vai ser a forma como a planta consegue absorver esses nutrientes. Origem dos micronutrientes. A gente tem, quando a gente vai, por exemplo, aplicar um fertilizante à base de micronutriente, eu compro lá um produto e ele vem com micro, né? Ele pode vir com cobre, com molibdênio, com zinco, com molibdato, sei lá. Esses fertilizantes, eles foram extraídos de forma sintetizados, na maioria das vezes. Os minerais de origem do solo, então, se eu pego ali o solo da fazenda escola, aquele solo da fazenda escola, ele teve origem no mineral de argila, 2:1, ou 1:1, ou um óxido de ferro e alumínio. No processo de decomposição, de intemperismo desse solo, ele deu origem a diferentes tipos de solos, e aí, dependendo do material de origem, ele pode ter um ou mais elementos. Solos que têm origem como mineral, o quartzo, eles vão ser ricos em silício. O silício é o elemento mais abundante na crosta terrestre. E é pouco, ele é importante lá do ponto de vista de elementos benéficos, mas quando a gente fala de importância para a maioria das plantas, ele é um elemento secundário, né? Agora, imagine um solo à base de olivina. Ele vai ser um solo muito rico, solos aí do sul do Brasil, do sul do Goiás. Magnésio, ele tem ferro, tem cobalto, tem cobre, molibdênio, zinco, manganês, fósforo. Então são solos ricos em nutrientes, porque a origem daquele solo é um mineral que era rico nesses materiais. E aí a gente volta lá no início da disciplina, quando a gente falou, por exemplo, sobre a origem dos solos. A gente tem lá, por exemplo, rochas metamórficas, rochas ígneas e rochas sedimentares. Cada uma dessas rochas, elas podem ser mais ou menos ricas em determinados minerais. Então, isso está relacionado também com a posição geográfica. Quando a gente pega, por exemplo, regiões de cerrado, como a gente tem aqui no centro-oeste, as nossas rochas elas são pobres em nutrientes, justamente por conta da posição geográfica, da quantidade de chuva, são solos muito velhos, a água infiltra e leva esses nutrientes em profundidade. Quando a gente pega solos do Nordeste, a gente já são solos mais jovens, solos mais arenosos, solos mais ricos em nutrientes, porque você não tem tanta chuva. Ambientes muito chuvosos, a água infiltra e lixivia os nutrientes. Então, tudo está relacionado. A maioria dos nossos solos aqui do Cerrado vão ser solos pobres em nutrientes. A gente vai ter um pouco de apatita em alguns solos, que vai ter magnésio, um pouco de ferro, cálcio e fósforo. Mas na maioria das vezes a gente vai ter solos à base de óxidos de ferro e alumínio que não vai ter nenhum desses micronutrientes em quantidades suficientes. Então é importante fazer a recomposição desses nutrientes. E aí o fator pH do solo influencia, a gente viu o gráfico agora há pouco do pH, e a matéria orgânica. Grande parte desses nutrientes, aquilo que eu sempre falo, quando você tem uma folha em decomposição, no processo de mineralização, o que era folha, que era orgânico, decompõe, uma folha, uma casca de banana, um corpo lá em decomposição de um animal qualquer, esse processo de decomposição, ele vai fazer com que o nutriente volte para o solo na forma mineral. Então, a mineralização, se eu tinha naquela planta, se eu tinha naquela casca de banana potássio, se eu tinha molibdênio, quando isso decompor, esse molibdênio vai voltar para o solo. Então, a matéria orgânica ela influencia justamente no processo de decomposição da matéria orgânica ser disponibilizado esses nutrientes para as plantas.
Caminhando para o final aqui, a gente tem o consumo de micronutrientes para a colheita, né? Então a gente vê que é uma quantidade bem inferior se a gente comparar com os macronutrientes, que a gente viu nos gráficos nas aulas anteriores. Então a gente tem, por exemplo, ali, nutrientes que se destaca aqui, por exemplo, em sorgo. O sorgo, 1.893 gramas de ferro para cada tonelada de sorgo produzida. Ou então no ferro também, para feijão, 1.200 gramas. Então é uma quantidade, 1,2 kg de ferro que a planta extrai em 1 hectare para produzir 1 tonelada, né? Então a gente compara isso com o nitrogênio, no caso aqui do milho, a gente aplica 150 kg de nitrogênio para plantar milho. A gente aplica fósforo, 250 kg de fósforo, dependendo da análise. Quando a gente fala desses nutrientes aqui, dos micronutrientes, a vazão de retirada é muito menor. Alguns são até insuficientes os dados, né? O molibdênio é o que é menos retirado, mas ele é importante no processo de crescimento dessas plantas de desenvolvimento, principalmente em metabolismos secundários do crescimento da planta. Então, por isso que é uma quantidade, muitas vezes, muito pequena que é retirada. Aqui tem os sintomas de deficiência, né? Tem as imagens ali para vocês verem. Vou postar a aula no Liceu, né, esse arquivo no Liceu também, que dá para aumentar. E aí a gente observa alguns dos principais sintomas. Então, por exemplo, sintomas de deficiência de micronutrientes. Aqui no primeiro é o boro. O boro, se eu tenho deficiência extrema de boro, ela vai ter abortamento de flor, porque o boro ele é responsável pela abertura do tubo polínico, a formação do tubo polínico. Então, o pólen, quando chega na flor masculina, há a formação do tubo polínico, perdão, na flor feminina, há a formação do tubo polínico para encontrar o óvulo lá no ovário. Se não tem boro, esse tubo polínico não é formado. E aí, na maioria das vezes, vai acontecer o aborto. Se o sintoma ele é não tão, se a deficiência não for tão severa, pode acontecer esses outros sintomas. Então, a gente vê aqui um aumento do mesocarpo do fruto in citrus. Então, a casca do fruto, né, ela vai engrossar. Eu vou ter pouca polpa e vou ter muita casca, principalmente aquela parte branca, né, o mesocarpo. Em milho, a gente não tem formação, tá vendo? Por que a gente fala... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Olha aqui no milho. A ponta da espiga não foi formada, porque ele não é responsável pela formação do tubo polínico. Então, os cabelos do milho ali, né, essa estrutura do milho não é as flores femininas. Se não tem boro, o pólen pode ter chegado na ponta ali dessas estruturas, das estruturas da flor feminina, e não ter formação do tubo polínico. Então, não houve polinização daquelas flores. Então, essas flores da ponta da espiga não foram polinizadas. Aqui da mesma forma, eu tenho em videira, né, em plantas de uva, eu tenho alguns cachos, a deficiência não era tão drástica, eu formei alguns cachos, mas em alguns cachos não houve formação de tubo polínico, a flor não foi fecundada, não há formação dos cachos de uva. Né? Então aqui vem os outros sintomas. Cobre, a gente viu ali atrás os sintomas de deficiência de cobre, que é a pouca ocorrência, mas a gente consegue observar principalmente folhas novas perdem a cor verde. A gente vê aqui, não é uma clorose geral, não é uma clorose internerval. Então, são sintomas bem pontuais e difíceis de identificar, né, na maioria das plantas. Aqui a gente vai ter sintomas de deficiência de ferro e manganês, que são bem parecidos com a clorose internerval, que pode acometer folhas novas e velhas, mas é raro de se identificar, principalmente nos nossos solos, isso é importante. Nos nossos solos do cerrado, que a gente tem ferro e manganês, dos dois micronutrientes que a gente tem, é raro de a gente ver sintomas de deficiência desses dois nutrientes. E aqui para baixo, deficiências causadas por molibdênio, folhas deformadas e morte das células do parênquima. Né? Então, isso aqui é importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a questão da sintomatologia. Está vendo o que acontece tanto da planta na parte direita quanto na parte esquerda. E aí, se a gente olhar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dessa folha, tanto aqui na parte de cima quanto por baixo, vai dar para observar o sintoma. Aqui também a gente consegue observar o sintoma, em todas elas. Se eu olhar de cima ou de baixo, eu consigo esse sintoma. Diferente que se eu fosse pegar um sintoma de deficiência, perdão, sintoma de origem não nutricional. Aí ele vai acontecer só numa face
da folha, ou na parte de cima, ou na parte de baixo, ou num lado da planta ou do outro. Aqui acontece em toda a planta, naqueles grupos relacionados à mobilidade, se é nas folhas velhas, se é nas folhas novas, né? Era isso da semana passada. A gente tem alguns minutos aqui ainda para vencer o prazo dos 40 minutos. Eu olhei agora há pouco no, no nosso, no nosso fórum e não tinha nenhuma dúvida. É bom, pessoal, às vezes surgiu a dúvida, anota lá, porque como é uma aula que às vezes demora, tem alguém entrando aqui, Wesley. Como é uma aula que às vezes demora para a gente fazer a discussão, nesse caso foi da semana passada, às vezes a dúvida que vocês tinham no dia, não vamos lembrar a dúvida, né, na hora da aula aqui da live. Apareceu agora o time, 10 minutos. Alguma dúvida sobre os micronutrientes, sobre os sintomas de deficiência? Enquanto isso, eu vou abrir aqui o fórum, para ver se apareceu alguma dúvida lá. Se quiserem mandar pelo chat ou habilitar o microfone, pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. Só enquanto vai abrindo aqui, vai carregando, vou falar então sobre os relatórios, né? Vocês observaram lá, eu compartilhei agora há pouco com vocês as notas do relatório. As notas dos relatórios, a gente teve alunos que tiraram 30 pontos, que era a nota máxima do relatório, por alguns grupos, e tivemos alunos que tiraram menos, né? Então, só que a minha correção, ela é baseada em comparação. Então, por exemplo, se eu tenho um relatório que ficou muito bom, um relatório que trouxe as fotos, que trouxe o que era o planejado para a aula, planejado para o relatório, seguiu referência, formatação, né? Foi o relatório que tirou nota máxima. Acho que foram 2 grupos que tiraram nota máxima, que são 70 pontos. Deixa eu olhar aqui de novo. Então, esses grupos que apresentaram da forma que estava lá no modelo, no relatório, que foram 4, 5, 7 alunos, foram 2 grupos que tiraram 30. Teve um grupo que tirou 28, um ou dois grupos que tirou 28, foi principalmente por causa de formatação. Então, é importante, pessoal, vocês já estão, a maioria aí está no 6º período, caminhando para o fim, utilizar a formatação dos trabalhos científicos. Então, as referências em ordem alfabética, seguindo as normas da ABNT, lá da ABNT 6023. Então, é importante utilizar essas informações, porque é só fazendo desse jeito que a gente vai treinar e quando chegar na hora de fazer o TCC lá, ou algum outro trabalho, um relatório de estágio, não vai ficar perdendo os cabelos. Então, é importante que sempre, todo trabalho que tiver, isso aí era para ser desde o 2º período, mas a partir de agora, todo trabalho que tiver, entregue nas normas da ABNT, porque vocês já vão treinando. Eu recebi trabalho que tinha na capa o nome de um aluno e que tinha na contracapa o nome de 3. Aí eu corrigi, lancei nota para um só. Eu olhei só na capa, né, que é onde deve estar os nomes. E aí alguns vieram me corrigir, professor, cadê a minha nota? Eu fui atrás, estava lá na contracapa, e aí eu passou batido, né, a contracapa. Então, é importante seguir as regras da ABNT justamente para poder ter essas notas. Apenas 2 alunos, uma aluna não fez a prova e não entregou o relatório, que foi a Melisse, e um outro aluno que não entregou o relatório, que é o Pablo. Então, esses 2 alunos, caso ainda estejam cursando, não recebi nenhum pedido de trancamento, nem de desistência deles. Se vocês conhecerem, peça para entrar em contato, porque eu tenho que lançar as notas. Então, eles 2 vão ter essa segunda chance aí de fazer o trabalho que eu passei lá no grupo. No fórum,
Estou observando aqui, não tem nenhuma dúvida sobre micronutrientes. Mas caso vocês tenham, pode ir mandando aqui. Se não, eu vou encerrar. Vou esperar o vídeo converter, o vídeo dessa aula, que vai ficar disponível para vocês também daqui a pouquinho. E aí já mando o link da segunda parte, que é a parte que vai ser um pouquinho mais demorada. Alguém abriu o microfone? Professor, Pode falar. Oi. professor, deixa eu te falar aqui, minha internet caiu, aí você passou o slide e eu queria fazer só uma... perguntar o seu negócio aí. Diga. Nesse slide 5 seu aí, ó, do gráfico aí, do Este? molibdeno. Não, do molibdeno. Que fala do... Isso, esse aí. Sim. Esse aí tinha uma... Não, o outro. Aquele que você passou. Do Peraí. gráfico do molibdeno e do cloro. Ah, tá. É esse aqui. É, esse aí. Esse daí tinha uma questão na prova que era basicamente isso aí também, né? Isso. Como nós estudamos o pH, a calagem, na primeira parte da disciplina, ela tá muito relacionada com aquilo lá. Mas aí é importante a gente ver que é um conhecimento sequenciado, né? A gente viu esse gráfico lá em calagem, mostrando a importância da calagem, e agora mostra a contrapartida que se essa Do calagem pH. ser feita de maneira inadequada, o pH vai estar desbalanceado e o nutriente não vai estar disponível para a planta. Então, se eu tenho uma elevação muito alta de um determinado pH, nesse caso, eu posso favorecer a absorção de molibdeno e cloro, mas eu posso prejudicar a absorção de ferro, cobre, manganês e zinco. Então, é importante, eu não sei se você já tinha voltado quando eu falei, que é quando a gente fala de adubação foliar. Isso aqui é adubação pH de solo. Então, o pH do solo, eu consigo alterar ele 1 mês, 2 meses, vai demorar para eu alterar o pH. O pH de uma adubação foliar, por exemplo, eu altero na hora. Eu vou lá e olho, por exemplo, o pH do solo pH da cauda está 4. Eu preciso do pH 6. Eu coloco um corretivo de acidez lá na água da cauda, ela vai para o pH 6, eu aplico, que é o pH que o nutriente precisa. Agora, no solo, não. Então, por isso que a adubação foliar de micronutrientes, ela tem crescido muito o uso e tem mostrado eficiência justamente por aplicar o nutriente no local que a planta precisa, na folha, na época em que ela precisa e na faixa de pH que ela mais vai conseguir absorver. Justamente por ter tão pouco desses no solo, quando a gente aplica em doses, mesmo que pequenas, via foliar, a eficiência de absorção ela é maior. Certo. Né? Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu sei que eu tinha. Se não tiver, então, eu vou encerrar a gravação aqui. Daqui a pouquinho eu mando um novo link para vocês para a gente falar sobre sintomatologia formas de diagnóstico de deficiência nutricional. Até daqui a pouquinho.